Solo Leveling, Ragnarok, capítulo 169. Uma nova habilidade foi adquirida. Uma nova habilidade das sombras, chamada Domínio do Monarca. Habilidade: Domínio do Monarca foi ativada. Os atributos dos soldados das sombras lutando na sombra do lançador aumentam em 50%. Os soldados de pé na sombra de Surro, que tingiu os arredores de preto, rugiram, entregando-se à emoção pulsante que os invadia. E esse poder! Javier não conseguiu evitar o choque. Algo inacreditável tinha acontecido. Impossível. A aura de um monarca. O domínio do monarca das sombras se desdobrava diante de seus olhos. Ele negou a realidade. Sim, isso deve ser um truque. Uma ilusão de alto nível ou uma miragem. Tinha que ser assim. Havia um motivo claro para isso. Você só pode herdar esse poder depois que o monarca morre. Mas como? Mas o monarca das sombras não pode morrer. Por quê? Porque ele é aquele que governa a morte. Como você pode herdar o poder do monarca das sombras? Você é só um mero humano. Estrondo. Sentindo uma imensa inquietação, Javier lançou um ataque feroz contra Surro. Tempestades de areia rugiram, e ilusões com substância física se transformaram em monstros ameaçadores, todos avançando contra ele ao mesmo tempo. Enfrentando-os, Surro sorriu, mostrando os dentes. Não é possível um filho se parecer com o pai? Ele conseguia usar a autoridade do governante desde o nascimento, mesmo não sendo um governante. Então, e se ele agora pudesse usar o poder de um monarca também? Domínio do monarca. Era hora de testar os efeitos da sua nova habilidade. Todas as forças avancem. Surro deu a ordem aos soldados que aguardavam seu comando. Como se esperassem por esse exato momento, suas sombras avançaram com um ímpeto tremendo. Seu exército das sombras. Uma força pequena e de elite, mas muito aquém das legiões infinitas lideradas por seu pai. Seus números eram insignificantes até mesmo diante das ilusões de Javier, que agora se fechavam de todos os lados. Mas era o suficiente. Um golpe, uma morte. A lanceira das sombras que avançou, sua lança se tornando um raio de luz, cortando tudo à vista. Um sorriso especialmente confiante adornava seus lábios. Aposto com todos vocês. O soldado que derrotar mais inimigos vira o capitão. Uma disputa para definir a hierarquia. Não posso ignorar isso. Os olhos de Harmacan brilharam sombriamente. Como o soldado mais forte tratado como mero subordinado, ele precisava aceitar o desafio para elevar seu status. Espíritos cheios de ódio, venham até mim. Ele abriu os braços e usou um novo feitiço. Harmacan usa a habilidade, Provocação dos Amaldiçoados. Inimigos próximos queimam de hostilidade contra Harmacan. Instantaneamente todos os ataques dos inimigos próximos começaram a se voltar contra Harmacan. Harmacan usa a habilidade, Amplificação de Dano. Harmacan usa a habilidade, Espinho da Dor. Harmacan usa a habilidade, Exploração. E ele devolveu todos aqueles ataques de volta para eles. Isso é trapaça, que rangeu os dentes e começou a atacar ainda mais intensamente. Um mago lutando como tanque? Não! Boom! Crash! Quang! Enquanto isso, os minotauros das sombras avançavam implacavelmente pela feroz tempestade de areia, e com um ímpeto aterrorizante, pisoteavam seus inimigos sem piedade. No centro de tudo, Surro experimentava plenamente os efeitos da sua nova habilidade. Esse é o domínio do monarca. Uma habilidade de buff que fortalecia seus soldados das sombras. Com essa única habilidade, o poder de combate deles mais que dobrou. E esse efeito, sem dúvida, criaria uma sinergia ainda maior quanto mais soldados ele tivesse. Um arrepio percorreu sua espinha enquanto imaginava ter um exército ainda maior. Sim, é exatamente. De fato, é uma legião. Como se lesse seus pensamentos, a voz de seu pai de repente o alcançou. Ao olhar para trás, ele o viu observando o campo de batalha onde os soldados das sombras estavam arrasando, um sorriso satisfeito no rosto. Agora você finalmente está agindo como meu filho. Com um movimento da mão de Sung Jin-woo no ar, a janela de status de Surro apareceu diante dele.
mostrando o resultado de todos os esforços e escolhas que seu filho havia feito por conta própria. Sung Jin-woo examinou seu conteúdo e assentiu. Boa escolha priorizar força primeiro. Para reunir soldados excepcionais, você precisa ser forte você mesmo. Mas era mais que suficiente. Seu atributo de força era incrivelmente alto em comparação com seu nível. Na verdade, o sistema de nivelamento que Suho estava usando era incompleto. Isso porque o objetivo final de desenvolver o jogador como um receptáculo para o Monarca das Sombras havia sido removido. Ter crescido tanto usando um sistema incompleto sem nenhuma missão de mudança de classe. Só isso já mostrava o quanto de esforço Suho tinha colocado. No entanto, a direção de seu crescimento precisava mudar um pouco a partir de agora. Todo o jogo mudou só por adquirir o domínio do Monarca. Mas não há necessidade de aconselhá-lo sobre isso. O caminho que ele vai seguir tem que ser escolhido por ele mesmo para ter valor. Agora que a situação do meu filho está resolvida, vamos passar para outros assuntos. Ao virar subitamente o olhar para outro lugar, sua figura desapareceu de repente. Quente. Muito quente. Seu corpo inteiro estava queimando, mas sua esposa, que ele matou com as próprias mãos, devia ter sentido isso também. Me desculpa, eu não tive escolha. Para salvar o Dog-1, Lin Tae-gyu abraçava a ilusão de sua esposa, ainda envolta em chamas azuis, e chorava. Na verdade, ele sabia que tudo isso era uma ilusão. Mas às vezes, a gente só quer ser enganado. Além disso, quem sabe? Talvez isso não fosse uma mentira, mas uma invocação da alma real da sua esposa. Se houvesse a menor chance disso, ele sentia que tudo bem morrer ali com ela. Javier caiu na gargalhada ao ver isso. Isso é perfeito. Inimigo ou aliado. Ele não conseguia entender as intenções do Monarca das Sombras. O círculo mágico com o qual ele estava mexendo evoluiu para uma estrutura verdadeiramente perfeita. E esse era o resultado. Querido, eu não quero morrer, preciso de mais mana. Fush! Envolto em chamas quentes, Lin Tae-gyu entregou prontamente seu poder mágico às demandas de sua esposa. Mana de Rank S. Era uma quantidade tão vasta, que diferente de outros caçadores, parecia infinita, não importa quanto fosse extraído. Tudo isso fluía pela esposa de Lin Tae-gyu, diretamente para Javier. E o mesmo estava acontecendo com todos os outros caçadores presos na ilusão. Tudo esse poder é meu. Javier tremia de excitação avassaladora. Então, ele rangeu os dentes, encarando Suho, que esmagava suas ilusões impiedosamente à distância. Não sei o que você está tramando, mas as coisas vão ser diferentes a partir de agora. Javier finalmente se levantou de sua posição agachada e liberou todo o poder mágico que vinha acumulando dentro dele, ativando um círculo mágico diretamente em seu próprio corpo. O ilusionista demoníaco Javier usa a habilidade Miragem. Whoosh! A ilusão começou a inflar seu corpo, enquanto os cantos de sua boca se esticavam em um sorriso sinistro. Vou te mostrar o maior medo que posso conjurar. Javier lembrou do ser que encontrou enquanto vagava por uma fenda dimensional. O poder divino daquele ser grandioso e aterrorizante. Tô animado também, para ver até onde consigo imitar o grande poder daquele ser. Whoosh! O corpo massivo de Javier se dividiu, e dezenas de tentáculos brotaram em todas as direções. Sua forma gigantesca finalmente emergiu da tempestade de areia, ficando de pé diante de Suho. O ilusionista demoníaco Javier. Sua placa de identificação também finalmente apareceu. Kraken? Cuidado! Essa forma é definitivamente baseada em um dos apóstolos do Itarim. Parece que ele os encontrou em algum lugar enquanto vagava pelas dimensões. Beru, que se aproximou em algum momento, rapidamente forneceu uma explicação adicional a Suho. Ele está imitando um apóstolo do Itarim com uma ilusão? Suho estreitou os olhos, encarando Javier, que se transformara em uma forma semelhante a um Kraken. A energia que ele sentia era ominosa demais para ser descartada como uma mera imitação de truque simples. Ele é pelo menos rank A alto, ou até nível de monstro rank S. E ainda tá ficando mais forte. Suho cerrou os dentes, sentindo o fluxo de mana ao redor. Ele percebeu que a verdadeira missão, o teste que seu pai lhe deu, estava começando agora.
Será que eu consigo? Claro, não era a primeira vez que enfrentava um monstro Rank S. Mas antes, ele sempre lutou ao lado de outros, e mesmo assim, era com caçadores Rank S. Mas não agora. Tenho que derrotá-lo sozinho. Quando a pergunta de se ele conseguiria surgiu em sua mente, ele percebeu que não era o momento de ponderar tais possibilidades. A resposta era óbvia desde o início. Sem hesitação, seu corpo entrou em ação. Limpem o caminho. Enquanto Surro avançava contra Javier, os soldados das sombras afastaram todas as ilusões que bloqueavam seu caminho, e ele saltou pelo trajeto que eles criaram. Tum! Tum! Ele sentiu seu coração disparar como se fosse explodir. Tap, tap, tap! Ele pisou no ar avançando contra Javier. Humano tolo. Naquele momento, tentáculos gigantes golpearam de cima, de uma distância impossível de desviar. Bum! Com uma explosão tremenda, o membro enorme esmagou Surro. Que haha! Javier riu triunfantemente. Mas... habilidade. Tenacidade reduz o dano. O corpo de Surro ainda permanecia firme sob ele, e então... agarrar. A mão de Surro segurou o tentáculo gigante. Sua mão começou a crescer. Whoosh! Habilidade. A armadura de gigante foi ativada. O corpo de Surro inchou, e ele balançou o tentáculo agarrado com toda a sua força. Whoosh! Boom! Tosse. O corpo de Javier foi arremessado pelo ar e bateu no chão. Que tipo de poder é esse? Javier gritou em choque, esquecendo a dor. Força, 140. O caminho que Surro trilhou. A força que até Sung Jin-woo reconheceu. Isso mesmo. Pelo menos em termos de poder físico, ele estava no mesmo nível de Thomas Andre, o Golias, o caçador Rank S, chamado de o mais forte da humanidade. Um punho, concentrando todo esse poder em um único ponto, foi erguido. O olhar ardente de Surro encontrou os olhos gigantes de Javier, e ele falou. Isso pode doer um pouco. Habilidade. Técnica do corpo de ferro foi ativada. Uma aura negra envolveu seu punho, e mais uma coisa. Não! Transformação de forma, manopla. O Minotauro das Sombras se enrolou no punho de Surro,